Olá, meus caros, mais um devoção aqui no Conteúdo Edificante. Deus abençoe, bom dia, bom almoço. E a posteriori a oração. Vamos lá, Salmos 9, diz o seguinte: Ação de graças por um grande livramento, mais um salmo de Davi, para o canto mor sobre Mute Labem. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, Altíssimo, porque os meus inimigos retrocederam e caíram, e perecem ou pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu tens assentado, ou tu até mesmo tem assentastes, ou assentaste no teu julgando justamente. Repreendestes as nações, destruístes os ímpios, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrastaste as cidades, e a sua memória pereceu como elas, ou com elas, ou arrasaste com elas, né? Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão, será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscaram, ou os que te buscam. Vamos já fazer uma reflexão já desses 10 primeiros versículos que nós temos, porque são 20, são bem extensos. Então Davi louva ao Senhor de todo o seu coração e conta ou fica todas as suas maravilhas. É isso que nós devemos fazer, né? Louvar o Senhor de todo o nosso coração, né? De lábios. Como o próprio Senhor Jesus disse certa feita que os fariseus o honravam apenas de lábios, mas seu coração estava distante. E nós temos que louvar o Senhor, né? De corpo, de alma e de espírito, e não de uma maneira hipócrita, ou para, de fato, ter algum benefício, ou se aparecer. E devemos testificar das coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida, das bênçãos, das curas, dos milagres, dos livramentos, para a honra e glória do seu nome. Até porque em Isaías, a palavra do Senhor nos diz que nós somos testemunhas de Deus. E as testemunhas de Deus têm que falar exatamente da sua grandeza para todos. No versículo 2 do Salmo 9, é o seguinte: Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Nele nós saltamos de alegria, assim como o povo israelita, ao passar o Mar Vermelho, cantou o hino da vitória e dançou, né, como Miriam e todo o arraial, louvando a Deus e se alegrando no Senhor. Lembrando que a palavra de Deus também nos diz que Deus nos ungiu com o óleo da alegria, ou ungiu Jesus com o óleo da alegria, por conseguinte, nós que aceitamos a Cristo, mais do que os que não aceitaram a Cristo. Então, de fato, aquele que tem o Espírito de Deus tem alegria e prazer em viver. Aliás, lamentavelmente, soubemos que teve mais um pastor que suicidou-se, né? E isso já é de um ano para cá, chega a um patamar de quase 10 pessoas, ou 10 pastores, inclusive mulheres, se suicidando, pertencendo a uma igreja institucionalizada, né, ou denominacional, mas não adiantou de nada. A depressão os tem derrubado e matado, e o diabo tem os afligido. E aí você pergunta: será que essas pessoas estavam, de fato, mergulhando na graça de Deus, no amor infinito de Deus, na alegria de Deus? Ou estavam aprisionadas pelo sistema, que eu digo até corrupto, religioso, né? Boa parte dele, não é todo, mas é boa parte. Então, porque se o salmista Davi estava dizendo: em ti me alegrei e saltei de prazer,
Se em Deus nós temos alegria, ainda que tenhamos dificuldades, adversidades, tristezas, dissabores, aflições, por que que a gente não consegue vencer isso? Jesus, certa feita, disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então, a questão de estresse e depressão que nos sobrevém, que é até um ataque do maligno, na maior das vezes, né, ou na maioria das vezes, eu entendo que existe ela de modo biológico, ou seja, que nasce com a pessoa, até mesmo de modo hereditário, que a pessoa adquire de acordo com a própria linha de parentesco, mas há situações, obviamente, que é a opressão maligna, que faz nós termos a ideia é, de Deus, de amor de Deus sobre nós, né? Faz nós perdermos essa ideia, faz nós perdermos essa visão, faz nos desviar do foco, olhar para aquilo que é ruim, tão somente para aquilo que é ruim, e não ver que o próprio Deus nos dá a benção. Davi pecou, sofreu as suas consequências, mas, no entanto, não tirou a sua vida. Jó sofreu, aliás, não pecou, sofreu as consequências de uma aprovação, mas de modo algum tirou a sua vida. Jesus Cristo também soou que nem sangue, né? E disse: Ah, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, ao Pai, né? E não se matou antes do tempo. Então veja que de fato é uma obra do maligno. Judas Iscariotes, quando traiu o sangue inocente de Jesus, e foi o inimigo, né? Porque a Bíblia chega a nos dizer que o inimigo entrou dentro de Judas Iscariotes para trair o Senhor Jesus, quando traz impedimento para se matar. Porque se talvez naquele momento ele não se matasse, poderia até ter perdão, porque era cumprimento da palavra. Então percebemos, meus caros, que às vezes esse sentimento, eu sei que é inerente, eu sei que a gente não pode rotular que é tudo do diabo, a gente tem desânimo, Elias teve desânimo, quis morrer, Jonas quis morrer, né, por dificuldades, etc. No entanto, é óbvio que Deus, o que Ele nos reserva é alegria e gozo, e a gente tem que focar nele. O foco é Deus. O autor e consumador da fé é Jesus Cristo. Porque é nas coisas simples que Ele age. Se a gente começa a olhar para as coisas simples, desprezando momentaneamente as coisas que, né, te dão alguma aflição, mas tem que ser, de fato, se preocupar com elas, as coisas podem dar uma melhorada, né? É claro que vai depender de cada caso, mas você percebe, né? Uma pessoa que talvez não tenha Deus ou não conhece de Deus cometer o suicídio é até um pouco compreensível. Agora, uma pessoa que é pastor, e pastora cometer, à luz do Evangelho, fica meio complicado, né? Eu sei que tem situações adversas, mas a Bíblia nos aponta que nós teremos aflições nesse mundo. Porque, então, Davi diz: Eu em ti me alegrei, saltei de prazer, cantei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Portanto, os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Davi louva a Deus porque os inimigos dele foram destruídos. Seja até mesmo um inimigo dos inimigos, que é o próprio Satanás. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu tens assentado ou assenta-te no tribunal julgando justamente. É isso que nós devemos confiar com as injustiças que acontecem diariamente na vida. Seja as injustiças da própria família com você, dos seus amigos, seja as próprias injustiças de pessoas na sociedade, de autoridades, da justiça dos homens, do poder judiciário. Nós temos que crer que o Senhor está vendo tudo isso e vai pleitear e vai julgar a causa de acordo com a sua retidão, de acordo com aquilo que é o mais justo e o mais certo, né? Porque se nós não tiver essa confiança no Senhor, o único que pode fazer de fato isso vai ficar muito complicado, né? Paz e graça, boa tarde, irmão Lucas Ribeiro tá aí. Então nós temos que confiar assim como Davi confiou no Senhor. Sofreu, mas o Senhor foi o seu ajudador, foi o seu juiz. Repreendendo as nações, destruindo os ímpios, apagar-se o nome deles, né? Ou apaga o seu nome para sempre e eternamente dos ímpios.
Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu, de fato, arrasaste a cidade, de sua memória pereceu com elas. Quer dizer, Davi fala até possivelmente aqui de Sodoma e Gomorra, por conta da impiedade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo, né? Como no dilúvio também, que foi destruído com água. E ele diz isso: olha, Senhor, tu arrastaste as cidades e a memória dos ímpios que tinha nelas saíram, porque Deus é de justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Deus sabe todas as coisas, né? Eu já disse aqui que o Senhor, ele é bem tardio em irar-se, ele é paciente, mas a hora que ele se ira, é pronto. Não tem mais uma outra oportunidade. Assim foi no caso do dilúvio, assim foi no caso de Sodoma e Gomorra, e tantas outras coisas que ocorreram, até mesmo com relação a Satanás e seus anjos, né? Até mesmo também Adão e Eva, ele poderia ter perdoado, né? Não tirando a vida eterna deles, mas tirou. Então, para tudo tem limites. Para aqueles que dizem que Deus é só amor, 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 né? Mas um amor de acordo com os homens, não é um amor de acordo com a essência do próprio Deus, que não folga com a justiça, mas sim com a verdade, né? E não busca seus próprios interesses. Não é bem assim como o povo pensa, né? Deus é justiça também. E por isso nós temos que confiar nessa justiça de Deus. Porque às vezes a gente vai recorrer ao judiciário, não adianta. Às vezes vai fazer justiça com as próprias mãos, não adianta, fica pior ainda, porque pode culminar numa prisão, pode culminar em vítimas inocentes, etc. Então tem que deixar Deus agir no momento certo, na hora certa. E a hora que acontecer, a gente só, tá vendo a justiça de Deus, louvado e exaltado seja o nome de Deus. E às vezes não é no momento que a gente quer, porque senão a gente vai ficar até meio que inchado, né? Vai ficar exaltado, vai dizer, olha, Deus está comigo, isso, tá vendo? Ó, agiu, né? Ah, e, portanto, não é no momento que a gente quer. A não ser, obviamente, né, tem exceção à regra, quando, de fato, a pressa e o imediatismo é necessário, né? Que há situações que, se Deus não agir, né, não intervir, não operar, vai ficar muito complicado. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. E aqui refere-se, inclusive, ao grande tribunal de Cristo, né, se não for analisar. Claro, é um salmo, está bem antes de Cristo, ou foi escrito bem antes de Cristo, em torno de 600, 700 anos antes de Cristo, mas refere-se de modo profético, né, ao grande tribunal, que todos irão ser julgados de acordo com os seus atos. No versículo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido e um alto refúgio em tempos de angústia. Isso que eu digo, aquele sujeito que acabou se suicidando agora que ele passou, será que ele não confiou nessa palavra? O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido e será, como Davi disse, um alto refúgio em tempos de angústia. É só confiar no Senhor, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, de fato, faltou um pouco aí exatamente de olhar mais para a palavra, de praticá-la, né? Em tempo em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Verdade, Deus não desampara aqueles que buscam fazer a vontade de Deus de verdade. Aqueles que, ainda que são pecadores, pedem misericórdia, sabem dos seus erros e querem mudar para melhor, querem ser novas pessoas, querem de fato agradar a Deus. Deus olha para esses. Deus olha para todos aqueles que praticam a justiça e querem praticar e não conseguem. Porque Deus veio, não foi para os sãos, mas para os feridos. Assim como o médico vem, né, ou trata os feridos, doentes e não os sãos. Também Jesus disse que ele veio para salvar os perdidos da casa de Israel. Então, aquele que está procurando, uma hora vai achar descanso, a paz, o gozo, a salvação, a vida eterna da parte de Deus. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Devemos fazer isso, testificar do Senhor, falar dele a tempo e a fora de tempo, né? Dizer das suas maravilhas, louvar a ele de todo o coração.
pois inquire do derramamento de sangue, elege-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos, pois ele, de fato, não se esquece do clamor dos aflitos, daqueles que buscam a sua misericórdia. Tem misericórdia de mim, pede Davi. Senhor, vê como fazem sofrer aquele que me aborreceu, ou me aborrece. Tu que me levantas das portas da morte. Só Deus é que nos levanta das portas da morte, né? Se nós queremos também, né? Se nós não queremos, também não faz. Esperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. A gente precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Quer dizer, o povo, as pessoas precipitaram na cova que abriram, ou seja, eles abriram e caíram nelas. Como na rede que eles tentaram ocultar, ficar com o seu pé preso. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as que são aqueles que não praticam a piedade, a justiça, que não andam na retidão de acordo com a palavra de Deus, que não amam a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo, serão lançados no inferno, lago de fogo, onde que a morte não vem, onde que o fogo nunca se apaga, onde que é a segunda morte, né? Que se esquece. Então ele fala aqui também uma coisa muito grave, que é a questão dos crentes ou cristãos que são cristãos ou têm o rótulo de cristãos, mas acabam, por via ou por outra, se esquecendo de Deus. É o caso típico das virgens insensatas, né? Então, não é só para os ímpios, mas para aqueles que um dia conheceram o Evangelho e se esqueceram de Deus, ou se desviaram, ou estão permanecendo de uma maneira hipócrita no meio da Irmandade. Isso vai, obviamente, ter sérias consequências. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente, ou seja, ficará para sempre. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados as gentes perante a tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Então, Davi aqui, ele fala algumas coisas muito importantes, né? Dizendo que o necessitado não será esquecido, os pobres também, na sua expectativa de melhora, que o Senhor, ou ele pede ao Senhor para que se levante, né? E não prevaleça o homem, que sejam julgadas as gentes perante a sua face, e poucos são constituídas por mero homens. Quer dizer, as nações são nada, as autoridades não são nada sem Deus. E tudo aí que está construído pelo homem, né? Tudo que é artificial, que é material, eles não sabem. Eles não são nada, na realidade, né? Eles, como o Davi vem dizer aqui, foram construídos, ou essas coisas foram construídas apenas por mero homens, e não por Deus. E tudo é perecível, passageiro, portanto é necessário voltar-se ao Senhor. Então é necessário, de fato, lembrar dele desde o dia da sua mocidade, para que a bênção esteja em contínuo sobre a vossa vida, não é? E a benção, como eu já disse em outras oportunidades, não é a benção do Papa, não é a benção do pastor, mas é a benção de Deus que nos enriquece e não acrescenta dores. Não é a benção de homens, né? E muito menos bens de homens. É o bem maior de Deus, obviamente. Então louvamos ao Senhor, glorificamos o seu nome. Sejamos gratos a tudo que ele tem nos feito, ainda que sejam coisas ruins. Aliás, às vezes as coisas que são para nós ruins são para o nosso benefício, porque ele castiga e repreende todos os que o amam. Então, aliás, todos aqueles que ele ama, né? Então, Deus, como um pai que quer a correção do seu filho, às vezes a gente não quer sofrer, entre aspas, né, um açoite de Deus ou passar por uma provação,
porque de fato nós achamos que Deus não está conosco, mas não, está sim, porque Ele está permitindo para nós evoluirmos, para nos lapidarmos, para de fato nos transformarmos. Então é lamentável, às vezes, você ver pessoas murmurando, pessoas falando mal de Deus, né, que um dia conheceram a verdade de Deus, né, não sendo gratas, sendo de fato pessoas ímpias, né, pessoas que fazem até uma certa judiação do próprio Deus e de algum servo de Deus achando que são alguma coisa, são o bambambam, bam, bam, que pode fazer tudo. Uma hora eles vão cair exatamente na armadilha que eles estão preparando. Uma hora eles vão sofrer todas as consequências dos seus próprios atos, porque Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai colher, tá? Deus abençoe essa reflexão. Eu gostaria até que aquele que nos acompanhasse nesse salmo aí, nesse devocional, deixasse nos comentários acerca dessa notícia que nós tivemos aí. Talvez eu faça até um comentário de mais um pastor, lamentavelmente, acabando se matando, se suicidando, porque talvez não estaria com depressão, não aguentou as fortes pressões. Eu gostaria que você respondesse se isso é de Deus ou não. Talvez eu vou deixar essa pergunta lá na comunidade. Aí responda lá. Vamos à oração então. Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que o desânimo às vezes toma conta. Eu sei que as tribulações a cada dia que passa se levantam com mais ímpeto, com mais força e só o Senhor para nos ajudar. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, nos ajuda a vencer todas as batalhas cotidianas, as aflições, os açoites, as assolações do maligno que trabalham na nossa mente, que usam pessoas para nos humilhar, para nos ofender, mas que nós podemos olhar para Ti, somente para o alvo que és Tu, assim como o rei Davi olhou para Ti no momento que ele estava passando por mais dificuldade na sua vida, para que nós podemos ter força para vencer tudo, para sermos mais do que vencedores, para de fato podermos dizer: eu tenho o Senhor dos exércitos pelejando por mim e me ajudando, e eu sei que vou vencer toda a batalha. Em nome de Jesus, ajuda a todos nós. Senhor, repreende toda obra do maligno contra nossas vidas, do mal, obra das trevas, macumbaria, feitiçaria, bruxaria que querem por conta dessas pessoas que vão a esses locais por inveja fazer mal às nossas pessoas ou quem quer que seja. Repreende em nome de Jesus Cristo. Visita os que estão nos hospitais, nos manicômios, nos asilos, nos hospitais. Visitam aqueles que estão necessitando da tua ajuda agora, necessitando de um pão, de uma comida. Toca o coração daqueles que podem ajudar essas pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, visita as crianças, visita os jovens, visita os idosos, visita todos, Senhor, onde quer que estejam. Conceda agora o milagre, o livramento, a transformação, a bênção, aquele que não se esquece de Ti, está lembrando de Ti agora, tanto mais em espírito. Conceda em nome de Jesus Cristo a Tua bênção, a Tua vitória, para, de fato, testificar o Teu nome, glorificar o Teu nome e cada vez mais ficar mais firme na fé. Meu Deus e meu Pai, nos dá mais desenvoltura para, de fato, pregar a Tua palavra, para orar, para fazer aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus, repreenda toda a barreira do maligno contra nossas vidas, desânimo, fraqueza, até essas questões aí de estresse, de depressão. Às vezes o inimigo quer nos acovardar com isso, nos paralisar com isso, colocando uma certa oprimição em nossas mentes. Repreende em nome de Jesus. Ó Senhor, ajuda esse irmão, essa irmã que às vezes se encontra nessa situação com uma depressão tão terrível por conta das frustrações na vida, ela possa vencer olhando para o Senhor, pensando de uma maneira diferente, à luz do Evangelho, e que o Senhor deu o escape, o livramento da vida, a nossa vida, melhor dizendo, é só o Senhor quem poder para dar, para tirar e torná-la a reviver. Ó Deus poderoso, nós te agradecemos por tudo, por essa palavra, por essa explanação acerca desse Salmo de número 9 e por estarmos aqui mais uma vez louvando, bendizendo teu nome, te agradecendo por tudo. Obrigado por tudo mesmo, meu Pai, por mais um dia na tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
visita todos que têm participado aqui das lives e que têm, de alguma maneira, ajudado o canal, com likes, com comentários, enfim, e também com doações. Abençoa grandemente, visita, conceda aquilo que almeja seus corações, prospera de uma maneira maravilhosa, prospera nossas vidas também. Senhor, abre as portas, porque o Senhor é Deus que abre porta onde não há porta, faz o milagre sobre a nossa vida. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, certos e convictos da tua vitória, da tua, de fato, bênção sobre a nossa vida, sobre as áreas necessitadas da nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Visita agora todos que necessitam, concedendo aquele que necessita de uma cura, a cura, aquele que necessita do pão, da comida, o pão é a comida, aquele que necessita de fato de ânimo, de injeção de ânimo, aquele que necessita, enfim, das necessidades que forem, que o Senhor conceda, que estão te clamando agora, buscando a tua face e a tua misericórdia. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Amém e amém, Senhor. Então, esse foi mais um devocional aqui no canal Conteúdo Edificante, falando um pouquinho do Salmo 9, foi uma explanação bem breve, né? Até me atrapalhou um pouco, mas foi para a honra e glória do Senhor. O devocional, eu não sei, eu vou ver se a gente faz até talvez um sábado também, tá? Agora eu não estou pensando uma outra coisa aqui no canal que talvez, não sei se nós vamos continuar o devocional nesse ano. Talvez volte no próximo ano, né? Seja essa última semana, eu volto no próximo ano devocional, tá? Depois outras novidades, outras coisas, eu vou falar com vocês lá na comunidade. Deus abençoe a todos, boa tarde, né? E bom dia, né? Que não deixa de ser um dia, apesar de ser tarde, ainda é dia. E até a próxima, a live ou participação aqui no canal, por meio de vídeo.